Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o Neto novamente, uma segunda entrevista que vamos fazer com ele. Não perca a primeira entrevista, clica no link aqui embaixo para ver a primeira entrevista com o Neto, ok galera? Esse aqui é o canal Atirando.com, eu sou o Murilo. Vamos lá falar com o Neto, ele vai se apresentar para quem não viu o primeiro vídeo e vamos dar início às perguntas, ok? Olá pessoal, boa tarde, é um prazer falar com vocês. Eu sou o Neto, como o Murilo disse, meu nome é Euclides Dias, mas todos me chamam de Neto. Tenho um clube de tiro aqui em Rio Claro, a Artire, Associação Rio Clarense de Tiro Esportivo. E também temos aqui no local loja de produtos controlados, armas, munições, enfim, tudo que se diz respeito ao mundo das armas, da defesa e da prática do tiro esportivo. Legal. Vou deixar o Facebook dele aqui embaixo, depois o contato dele, porque caso alguém se interessa, caso alguém precise de alguma coisa, pode contatar o Neto, pessoa de extrema confiança. Ok, pessoal? Vamos lá. Por que é tão caro atirar no Brasil, o Neto? Tanto comprar armas, atirar, praticar o tiro esportivo, por que é tão caro? Olha, Murilo, eu poderia enumerar vários fatores aqui, mas eu vou enumerar, um só é responsável por tudo isso. Certo. A nossa alta taxa tributária. Tributária. Só para vocês terem noção, eu vou dar uma base. Eu gosto de exemplificar. Uma munição de 9mm feita em Ribeirão Pires, aqui no estado de São Paulo, pela CBC, FMJ, custa nos Estados Unidos em média 98 centavos. Eu estou falando já convertido para reais. Tá? E aqui no Brasil ela custa em média, vamos pôr um preço baixo, de R$10. Feita aqui em Ribeirão Pires pela CBC. Não é a CBC que fica com essa diferença. Quem fica com essa diferença é o nosso governo. Assim como o carro, assim como todos os outros. Sim, a nossa taxa, os tributos que nós pagamos no nosso país é um absurdo. E para arma mais ainda. É 45% de IPI, diferença de alíquota, é um absurdo. Para vocês terem noção, eu vou dar um chute aqui, inclusive para os fabricantes de armas, aí, eles podem ratificar o que eu estou falando. Se você hoje pagar uns R$5.000 numa arma aqui no balcão, vocês sabem quanto desses 5 mil fica para o fabricante? Em média, R$850. O resto é tributo. Entendi. E você está falando de preço de fora, tudo mais. Um atirador esportivo aqui no Brasil, ele pode competir fora? Pode competir fora. Como funciona? O atirador esportivo, como você mesmo está dizendo, ele só pode ser um atirador esportivo se for registrado no Exército Brasileiro, ou seja, obviamente da maneira legal. Então ele pode competir fora, sim, inclusive usando os seus armamentos. Basta ir ao Exército Brasileiro, comprovar que haverá aquela competição, e aí ele pode solicitar as GTS, que são guias de tráfego eletrônicas, que ele já tem no Brasil, que são os portes de trânsito. Ele vai solicitar para usar essas armas no exterior, pode competir tranquilamente em qualquer local. E você falou de porte de trânsito. Eu posso portar uma arma fora do estande no Brasil hoje em dia? Muita gente pergunta isso. Veja bem, isso também é uma coisa que a gente ouve naturalmente todo dia aqui. As pessoas perguntam, posso portar essa arma? O que o Exército dá hoje para o atirador? Antes de responder essa pergunta, eu quero ressaltar, se você me permite, claro, ressaltar que o Exército Brasileiro, eu estou falando isso em nome do Alto Comando do Exército Brasileiro, inclusive do DFPC, que é a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, que controla toda essa atividade no território nacional. O Exército Brasileiro sempre teve a visão real das necessidades da sociedade brasileira. Ele sempre teve e se mantém perene nesse sentido. O Exército enxerga a situação real das necessidades do seu povo, diferente dessas cancerígenas ideologias políticas que fazem o que é bom para uma casta da sociedade ou para outra. O Exército ele se mantém perene e ele sabe o que o povo precisa e do que não precisa. Então, quando o Exército ele emite uma GTE, Guia de Tráfego Eletrônica, ou um porte de trânsito, sim, que hoje vem escrito documento comprovatório de porte de trânsito, certo, ele expediu a portaria 28, que dá o direito ao atirador portar qualquer arma do seu acervo de tiro curta, e não importa o calibre, municiado, pronto uso na cintura. Vamos dizer, como assim? Como eu já disse anteriormente, o atirador ele é muito bem preparado psicologicamente e fisicamente. Certo. Então o atirador pode sim, se ele tem 10 pistolas, ele pode escolher uma pistola, portar nos seus deslocamentos. Paralelo a isso, existe a Portaria 51 do Exército Brasileiro,
que exige que, a partir do momento que você é um atirador esportivo, você tem que cumprir algumas coisas para se manter como atirador esportivo. Caso fosse contrário, qualquer um seria atirador esportivo. Você percebe? Sim. Então, se você é um atirador esportivo, uma dos requisitos que o Exército exige chama-se habitualidade, está na portaria 51, que consiste em você comparecer na sua unidade de tiro, no seu clube, uma vez ao mês no mínimo, Certo. fazer o registro de todos os seus dados, da sua arma, do seu comparecimento lá e dos seus tiros que você está fazendo um treinamento uma vez por mês no mínimo. Você pode fazer todo dia se assim o desejar, mas o obrigatório é uma vez por mês no mínimo. Sendo assim, é uma coisa subjetiva. Você tem o porte para tanto. Você hoje fala, você é um atirador, certo? Até o meu conhecimento. Certo. Assim. Se você hoje fala assim, você acorda pela manhã, fala, eu vou trabalhar e vou no final do dia praticar o meu tiro esportivo. Você vai pegar o seu PCE, nós chamamos de PCE, a arma, produtos controlados, e você vai municiá-la e colocar na cintura. Por quê? Você está em deslocamento, você pretende fazer a sua atividade. Além de cumprir a portaria 51, eu falo que é subjetivo porque quem decide quando, como e se vai no clube de tiro ou não é o fiscalizador, é o atirador. Então é ele quem decide se ele vai, desde que ele cumpra a portaria 51. Ele pega o produto controlado dele, municia e põe na cintura, para a defesa dele e do seu acervo. Certo. Porque a maioria dos atiradores tem 10, 12, 15, 20 armas. Você pega, imagina só, o absurdo que seria você colocar tudo isso dentro do seu carro, tudo documentado, tudo devidamente legalizado, e na esquina um trombadinha com um canivete de 2 polegadas roubar tudo isso de você. Aí vai cair naquilo que os comunistas adoram, falar, tá vendo? A arma cai na mão da população de bem cai na mão Sim. do bandido e eles vão fazer mal com essa arma. E é exatamente isso que nós não queremos, que sejam divulgadas mentiras. Certo. E, voltando ao assunto, se no final do dia você não conseguiu ir ao clube, você tem que estar com sua arma, pronto uso para a sua defesa e defesa do seu acervo, até o retorno de guarda do seu acervo, conforme determina a portaria 28. Então, o atirador esportivo hoje ele tem essa prerrogativa, manterá essa prerrogativa e melhorará essa prerrogativa. Digo isso em nome do Exército Brasileiro. E já aproveito para deixar um agradecimento aqui ao General Teófilo e ao General Neiva, que são 2 pessoas que lutaram muito para que isso acontecesse. Tranquilo. E você falou agora do Estatuto do Desarmamento aí. O que é o Estatuto do Desarmamento e por que ele é falido no Brasil, apesar da falácia de que ele funciona? A falácia que ele funciona não tem nem como nós discutirmos, porque já está mais do que comprovado E o que ele é, não né? funciona. O que foi? Qual foi a O intenção, Estatuto entre do aspas? Desarmamento é essa lei, desculpa a palavra, ridícula, que a esquerda fez, começou lá atrás e hoje estamos para fazer perto de 15 anos aí, sobre o julgo de se obedecer um plebiscito que perguntou à sociedade brasileira se era favorável ao comércio de armas ou não no território nacional. Perderam. Não só perderam, como foi absurda a diferença. Ela superou qualquer número de votos de qualquer eleição da história do país. Sim. 2/3 da população disse não à Proibição. proibição do comércio legal de armas no país. Mesmo assim, não respeitaram um referendo popular. Sim, eu digo, não respeitaram um referendo popular, acreditem, porque nós estamos num país que não respeita um referendo popular. A partir daí, vocês imaginam o que deve ser respeitado aqui no Brasil, né? E esse Estatuto do Desarmamento diz que não se pode andar armado. Qual que é Teoricamente, o objetivo... Você quer saber o objetivo real ou o que foi falado? Ambos. O que foi falado era que era para diminuir o número de armas no país, diminuir acidentes com Tinha a armas, campanha da pombinha. diminuir as armas que eram roubadas do cidadão de bem para usar em crimes, como se assim fosse, os criminosos usassem as armas do cidadão de bem para cometer crimes. Eles usam armas muito mais poderosas que hoje só o exército, ou às vezes nem o exército tem. Sobre essa justificativa, os artistas faziam lá o símbolo da paz e tal. Essa foi a justificativa do governo para desarmar as ovelhas. Sim. Que eram um cidadão de bem. Sim. Tanto é que foi exatamente isso que aconteceu. O Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003, desarmou o cidadão de bem. Isso não inclui o atirador esportivo, né? Só Na época houve muitas dificuldades até para o atirador esportivo.
Porque antigamente essa atividade de atirador esportivo hoje ela é regida, controlada e muito bem controlada pelo Exército Brasileiro. E antigamente, como era uma arma era apenas contravenção, não era nem crime, não havia necessidade inicial e obrigatória de se ser um atirador esportivo. Agora, a realidade é que tentaram e quase conseguiram implantar um governo ditatorial no nosso país, tirando as armas da população de bem, que poderia, em caso de um governo tirano, como nós podemos aqui contar o Japão feudal, podemos Cuba, inúmeros, Alemanha, todos os locais, Venezuela agora, atualmente, o que está acontecendo agora, todos os locais onde houve massacre em massa da população, foi feito e implantado a lei do desarmamento, porque quando a ovelha está desarmada, o lobo faz o que bem entende. Sim. Essa é a verdade. Graças a Deus, torno a repetir, que estamos passando dessa fase. Esse êmbodo, essa mentira, não cola mais. Tranquilo. Vamos lá. E temos dois fabricantes principais nacionais de armas aqui no Brasil, né? Enfim, não vamos nem citar nomes, mas temos dois fabricantes e um é muito mal falado. Aí você fala, a arma de fulano não presta, a arma de ciclano não presta. Por que é tão mal falada a indústria brasileira, sendo que a gente conhece, a gente utiliza desses armamentos, a gente sabe que não é um armamento de ótima qualidade. Por que a empresa, para quem desconhece e gosta de falar que só arma importada é boa, tal, por que? Vamos tentar abrir um pouco o olho de quem é meio desconhecido no assunto. Por que a empresa brasileira é tão mal falada? Bom, eu vou responder essa pergunta com um pouco de critério e cuidado para que eu não seja mal interpretado. Quando nós falamos que você disse agora que as pessoas falam que armas importadas são muito melhores e tal, temos que tomar cuidado com quem está falando. Que eu esses dias andei dando uma folhadinha ali numa navegada, eu não entendo muito disso, mas no YouTube, e tem especialista em armas que vocês não acreditam, gente. Dá a impressão que todo o brasileiro é especialista em armamento e tiro. Todo mundo gosta de falar como se conhecesse o assunto a fundo. E aí a pessoa nunca pegou, nunca tirou. Assim, o brasileiro ele é assim, ele pega uma arma, ele dá 10 tiros com ela, ele quer dar um palpite sobre a arma. E com 10, 100 tiros, ou 200, ou 300 tiros, você não consegue ter um feedback do que é a realidade daquele produto. Essa é a verdade. Sim. Então, primeiro nós temos que filtrar quem está falando. A partir do momento que filtramos isso, por exemplo, hoje nós temos uma indústria nacional bem conhecida. Eu não posso nem alegar que não é porque está na minha camisa aqui. Sim, uma delas, né? Eu sou instrutor de tiro desta indústria, voluntariamente, porque confio nos seus produtos. E essa indústria, ela é... Deixando bem claro que não tem ninguém patrocinado aqui. Não. Né? Então, se muito der pelo contrário, problema, estamos utilizando do nosso tempo e do nosso erário para fazer esse bate-papo gostoso aqui. E essa indústria, no caso, ela foi muito mal falada por vários aspectos. Primeiro, porque escolheram um tipo errado de arma para ser empregada nas forças de segurança, no caso a polícia militar, a polícia civil. Por que eu digo isso? Porque é uma arma, como a gente conhece, a 24/7, vou citar até o caso aqui, que é de percussor flutuante e tudo mais. Então há que se ter um treinamento com uma carga horária, tanto teórica quanto prática, aceitável para o manuseio desse tipo de produto. Porque ela é uma arma que a gente fala mocha, vamos falar assim, o apelido, ela não tem cão visível. Isso diminui muito a segurança da arma. Alguns dos especialistas, como eu disse para você, que existem inúmeros no Brasil, vão falar, mas cara não sabe o que está falando. Sei e provo o que eu estou falando. Percussor flutuante, você não tem cão. Ele consiste apenas no módulo de disparo, onde você não tem um martelo que aciona o percussor, que aciona a espoleta, para fazer o disparo da munição. Então, a arma foi escolhida de maneira errada, foi pouco investido dinheiro na nossa segurança pública, tá aí os coitados dos nossos policiais que estão nas viaturas hoje aí, são heróis, tá? São heróis mesmo, porque o Estado não investe nem 2 ou 3% do que deveria ser investido neles. Pessoal, é época de eleição, hein? Vamos escolher bem. Exatamente. Vamos tomar cuidado, porque depois é só daqui 4 anos. Não caia nessa ladainha de mais dos mesmos aí, que vai acontecer exatamente o que sempre aconteceu, essa bagunça que está acontecendo no nosso país.
E outra coisa, valorizem suas forças de segurança, seus policiais militares, que são verdadeiros heróis que estão aí trabalhando na pura coragem e na pura fé. Tá? Então vamos lá. Outra coisa que tem que se levar em consideração, essa indústria que nós temos no Brasil, a qual eu estou me referindo, ela é a maior fabricante de revólveres do mundo. O mundo inteiro. Aí a gente fala, mas no Brasil isso não tem expressão, porque no Brasil tem a lei do desarmamento, quase ninguém pode comprar arma, tal. É isso que ficou na cabeça do povo, o que também é uma mentira. Mas para não delongar muito o assunto, vamos continuar de onde eu estou falando. Ela é a primeira maior fabricante de revólveres do mundo. Ela é a quarta empresa que mais vende armas nos Estados Unidos da América. Para quem está ouvindo o que eu estou falando, isso é uma fatia muito grande, incomoda muita gente. Os Estados Unidos da América são responsáveis pela circulação de grande maioria de armas no mundo hoje. E essa empresa é a quarta maior vendedora de armas nos Estados Unidos. Então isso incomoda a concorrência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E incomoda os interesses do Estatuto de quem implantou o Estatuto do Desarmamento também. Sim, com certeza. Então daí vem toda essa criação, dessa difamação em torno dessa indústria, porque a quarta fatia do mercado americano de venda de armas é muita coisa. Eu até costumo falar, quem fala que arma tal fara, vem fazer um teste na Artiro ou num clube de tiro perto da sua casa, vai fazer um teste lá, dá 50, 100, 200 disparos, pegue, atire, sinta, e você vai ver que a arma brasileira é uma arma muito boa e está na hora do brasileiro parar de menosprezar os seus próprios produtos, né? Só serve o carro importado, só serve... Então vamos tentar mudar isso um pouquinho, mesmo porque padrão internacional nas armas aqui, né? Padrão internacional, às vezes superior ao internacional, e principalmente vamos falar com propriedade, gente, entendeu? Não fica acreditando no que vocês veem no YouTube aí, os especialistas joga jogo online e vira especialista de arma. Especialistas em sofá aí e tal, e venham ver a realidade da coisa. Eu tenho armas aqui dessa indústria que nós falamos que estão com 45 mil tiros, e eu não precisei trocar nenhuma mola de gatilho. Aí vocês falam, será que isso presta, não presta? Então tem que tomar muito cuidado com o que vocês ouvem e valorizar a indústria nacional, procurar conhecer mais a história, porque por trás de toda a história existem interesses e é nisso que a gente tem que focar. Não ser massa de manobra aí, né? Exatamente, parar de ser massa de manobra. E é isso aí, pessoal, deixe seu comentário, sua pergunta, a gente vai responder tudo e de repente novas ideias pra gente fazer vídeo com o Neto e com outras pessoas que virão, ok? Um forte abraço aí. Abraço a todos, pessoal, obrigado aí pela paciência em ouvir a gente. Estamos à disposição. Valeu, pessoal.